Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. O livro de hoje é um livro que, para quem me conhece pessoalmente e para quem acompanha o Li no Livro há muito tempo, já me viu falar desse livro como o meu livro favorito de todos os tempos. O nome dele é O Grande Gatsby, lançado em 1925, do F. Scott Fitzgerald, que foi um dos grandes autores da história da literatura norte-americana. Eu vou fazer o programa como eu sempre faço, que eu primeiro dou a biografia do autor e depois falo sobre o livro. Mas o Fitzgerald, ele é um ator muito documentado. Ele existiu num período em que já existia câmera de vídeo, filmadora, enfim. Então, e ele é um cara que atingiu ainda em vida uma certa popularidade. Ele realmente vai estourar anos depois, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, as novelas dele, né, os romances dele se tornam extremamente populares durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele consegue ainda assim uma popularidade durante sua vida. Então ele é muito, muito documentado. Porém, pra gente, aqui neste episódio, eu vou fazer um recorte da biografia dele até um determinado ponto. Dali eu não vou mais contar, porque aí eu preciso entrar diretamente em O Grande Gatsby, tá bom? Então vamos lá. Quem foi F. Scott Fitzgerald? Nascido em 1896, falecido em 1940, grande contista, escreveu mais de, 160 contos, mas ele escreveu só 4 romances. E por incrível que pareça, eu só conheci ele pelos romances, né? Então, enfim, a gente estuda e morre burro. Nascido em Minnesota, de uma família de classe média católica irlandesa. Isso é muito importante, porque a mãe dele, ela é de uma família riquíssima irlandesa, mas é de uma família rica irlandesa essa riqueza feita nos Estados Unidos. O pai dele não, sempre foi de classe média. Ele vai se mudar, por sinal, lá de Minnesota para o estado de Nova York, devido exatamente à falência da loja do pai. E aí a herança da mãe que vai manter a classe social, entre aspas, que era uma classe média, eles não eram ricos, a classe social da família. Inclusive, que vai bancar a ida do Fitzgerald para Princeton, que é onde ele vai, em 1913 isso, tá? Que é onde ele vai conhecer pessoas extremamente influentes. Ele vai ficar amigo de pessoas que vão ser grandes escritores, gente que depois vai ser senador, que vai ser juiz da Suprema Corte, que vai se tornar crítico literário. Então ele vai ali fazer um network, que a gente chama, né? Muito bom nessa faculdade. E aí, até que em um determinado momento, quando ele tem uns 18 anos, ele, numa volta para casa, numa viagem para casa, ele conhece uma menina chamada Ginevra King. Ela tem 16 anos, ele tem 18. Ela é uma socialite de Chicago, uma menina podre de rica, que a gente chama de old money, que é uma expressão que vocês vão ouvir muito aqui nesse episódio. E eles são impedidos de namorar, embora supostamente apaixonadíssimos um pelo outro, por pertencerem a classes sociais distintas. É inclusive documentado por ele que o pai dela, quando ele pede a mão dela, né, quando ele pede a mão da Ginevra, o pai dela vira para ele e fala: garotos pobres não deveriam pensar em se casar com garotas ricas. Isso vai pegar muito, muito no Fitzgerald, tipo assim, toca rude, sabe? When you have to be so rude. Ele pegou essa música para ele e ele vai ficar tão mal, mas tão mal com essa recusa do pai dela em deixar eles se casarem, que ele começa a ter pensamentos suicidas. E aí na cabeça dele, se ele for pra guerra, porque tava rolando a Primeira Guerra Mundial, né? A gente tá falando de 1913, 1914, a Primeira Guerra Mundial estoura em 14. Se ele for para a Primeira Guerra Mundial, ele morre no fronte. E é meio que isso que ele está procurando. Então ele vai se inscrever no exército buscando a morte. Inclusive, ele vai parar numa tropa que foi comandada por quem seria o futuro presidente Eisenhower, né? Enfim, essa situação da vida dele vai influenciar diretamente 2 romances dele. O primeiro romance que ele escreve, que se chama Esse Lado do Paraíso, e o
Great Gatsby, que é o romance que a gente vai conversar hoje. Por sinal, ambas as obras têm personagens que são, na verdade, retratos da Ginevra King. Só para complementar muito rapidamente a biografia dele, ele volta da guerra, né, e escreve, alcança a popularidade e se casa com uma menina chamada Zelda, que por sua vez já é uma figura muito louca. Eles, na verdade, foram um casal com muitos escândalos, muitas notícias. Existe um filme até do Woody Allen, chamado Meia-Noite em Paris, que aparecem eles. Esse filme tem várias participações de grandes figuras históricas, e uma delas é o maravilhoso, um dos homens mais lindos que eu já vi na minha vida pessoalmente, que é o Tom Hiddleston, ele que faz o Fitzgerald. E você também tem o Hemingway aparecendo, enfim. Eu não acho um dos melhores filmes do Woody Allen, não, mas é um filme ainda assim bem divertido. Enfim, essa vida, esse recorte da vida do Fitzgerald vai ser muito importante para a construção desses dois romances. Por quê? Porque ele vai tratar, nesses dois romances, alguns temas em comum. Como, por exemplo, a paixão por uma moça rica, com a diferença aqui Esse Lá do Paraíso, eu nunca li, tá? Mas eu sei do que se trata. A diferença do que Esse Lá do Paraíso pro Gatsby, Esse Lá do Paraíso, o protagonista também tem dinheiro, tá? O Gatsby não tem. Então, a gente vai ter a paixão por uma moça rica, a gente vai ter uma coisa chamada Geração Perdida, né? Que a gente chama. Que Gertrude Stein e Ernest Hemingway chamam, né? Na Lívia Leão não chama porra nenhuma. Que chamam de Geração Perdida. Por quê? É uma geração que foi para a Primeira Guerra no começo da sua vida, ainda no final da adolescência, começo da vida adulta. E quando eles saem da Primeira Guerra, eles são totalmente catapultados para a década de 20, que é uma década enlouquecedora. Então, eles se chamam de Geração Perdida porque eles não têm norte nenhum, segundo esses dois autores. A gente tem que lembrar que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra extremamente violenta, não que outras guerras não sejam, mas essa guerra em específico, ela tem um fronte violentíssimo, horrendo, porque tem duas armas muito poderosas sendo usadas nessa guerra, que é a metralhadora, que embora tenha sido inventada antes, acho que a metralhadora é inventada em 1880, se não me engano. Enfim, embora tenha sido inventada algumas décadas antes, é utilizada pela primeira vez em um conflito de europeu para europeu aqui. Porque antes a metralhadora ela foi decisiva em guerras coloniais. E outra arma muito, muito usada na Primeira Guerra Mundial, que também matou gente pra cacete, que foi o gás mostarda. Então era um fronte muito violento, com pessoas muito novas, e quando acaba, a gente começa uma década enlouquecedora que você tinha os Estados Unidos como uma mega potência, porque, vamos lembrar, a Primeira Guerra Mundial ocorre na Europa, então quando termina, a Europa está toda fodida, e aí, deste lado de cá do Atlântico, os Estados Unidos aproveitam para se lançarem como uma grande potência econômica. Então, eles têm muito dinheiro, enquanto todo o resto da Europa está ferrada. A gente vai ter muito desenvolvimento artístico, você vai ter o cinema mudo se popularizando, você vai ter arte déco surgindo, você vai ter o jazz aparecendo. Aliás, tem uns contos do Fitzgerald que, se eu não me engano, se chamam Os Contos da Era do Jazz. E, paralelo a isso, você também tem uma coisinha chamada lei seca, que, através do contrabando, vai fazer muita gente ficar rica, que é meio que acontece com o nosso protagonista. Mas, enfim, agora que vocês entenderam o contexto histórico desse livro e vocês entenderam a influência da vida do autor neste livro, vamos finalmente para ele. O Grande Gatsby é um livro que a primeira vez que eu li foi há 12 anos atrás. Então, há 12 anos está sendo o meu livro favorito, porque é um livro que me pega muito, porque ele é um livro muito curto, é um livro, literalmente, gente, é muito curto, acho que são, 4, 5 horas de leitura, até menos. É um livro bem curtinho. É um livro com temáticas muito densas, exploradas de uma maneira muito fluida e com personagens, assim, que são fantásticos. Aliás, eu acho que é a primeira vez na minha vida que eu parei para pensar
quem escreve bem não precisa escrever 700 mil páginas para desenvolver uma história, foi quando eu li O Grande Gatsby. Porque foi um livro que, assim, eu acho que eu sempre conto essa história, né? Que eu fiquei 9 meses sem conseguir ler nada depois que eu terminei O Grande Gatsby, porque eu fiquei tão impactada com o brilhantismo dessa obra, a genialidade dessa obra, que para mim foi muito difícil entrar em qualquer outro livro depois dele. Esse livro, ele, acima de tudo, ele vai falar sobre uma coisa chamada contraste. A gente tem contraste social, a gente tem contraste moral, a gente tem um contraste cultural, né? Sendo debatidos nesse livro. No caso, um contraste cultural dentro do próprio Estados Unidos, entre a galera do Centro-Oeste versus a galera do Leste, que esse livro se passa em Nova York, que fica no leste dos Estados Unidos. E são tantos contrastes que eles terminam até sendo físicos também, né? O Gatsby, para vocês terem uma ideia, ele mora num local chamado West Egg, que seria uma região oeste, e a Daisy, que é o grande amor da vida do Gatsby, mora na East Egg, que seria um local de pessoas com dinheiro antigo, old money, que a gente chama. A sinopse desse livro é uma sinopse simples, é a história de um cara chamado Nick, que é um menino veterano da Primeira Guerra, lembra do Geração Perdida? Veterano da Primeira Guerra, que está indo para Nova York para arrumar um emprego. Ele tem uma prima que mora no estado muito rica, chamada Daisy, que é casada com um cara chamado Tom. O Tom, ele vem de uma família rica, ou de money, de geração a geração, sendo rica. A Daisy também vem de uma família rica. E o Nick, embora não seja rico, ele é parente da Daisy. E ele é escritor também. E é através dos olhos dele que a gente vai acompanhar a história do Great Gatsby, ou do Jay Gatsby, que é um cara misterioso no começo da história, que é um rico que apareceu nessa região de Long Island, lá em Nova York, e ele comprou uma casa que é um palácio, um negócio absurdo. Ele dá festas, assim, fenomenais históricas, uma coisa louca, e ele tem uma paixão secreta pela Daisy, que é a prima do Nick, casada com o Tom, porque há alguns anos atrás o Gatsby conheceu a Daisy, se apaixonaram perdidamente, mas não puderam se casar porque o Gatsby não tinha dinheiro e ela sim, e ele precisou, por não ter dinheiro, continuar no exército. Então, ela resolve se casar com o Tom, que é um cara riquíssimo, se casa, ela esquece do Gatsby, o Gatsby some na vida. Ela tem um filho com o Tom, eles se mudam para Long Island, até que alguns anos depois, Gatsby reaparece trilhardário. Essa é a sinopse básica de O Grande Gatsby. Esse livro, ele vai, acima de tudo, ficar martelando esses contrastes, porque esse livro ele vai ser uma grande crítica a essa aristocracia, entre aspas, norte-americana. Essa aristocracia norte-americana, ela é muito discutida também em um outro livro chamado... Eu não vou lembrar o nome da autora, galera, desculpa aí. Que é um livro chamado A Época da Inocência, Edith alguma coisa, o nome da mulher que escreveu. E que também virou um filme pelas mãos do Scorsese, com Daniel Day-Lewis. Eu adoro esse filme, assim. A reconstrução histórica desse filme é maravilhosa. E que ela vai falar como existe... No caso, algumas décadas antes do que Great Gatsby é de 25, Época Inocência vai se passar na virada do século, porque ela vai se passar num período chamado The Gilded Age, ou Época de Ouro. A gente está atualmente na HBO com um seriado chamado The Gilded Age, que conta exatamente essa história. E aí, na Época da Inocência, você vai ter, então, um pouco da fina tapeçaria social que existia em Nova York na virada do século. E essa galera, eles são... eu falo aristocracia porque, embora eles não realmente tenham contato com a nobreza, não tenham títulos, não sei o quê, existe muito claramente, tanto em Época da Inocência, quanto em Great Gatsby, quanto em outras obras, a sugestão de que os Estados Unidos, embora tenham sido um país vendido como um país feito para imigrantes, um país de novas oportunidades, é um país que durante a primeira colonização foi colonizado com pessoas que eram presidiários e tal, foi um país que cresceu para
querer muito uma classe social nobre que do outro lado do Atlântico existia e aqui não existia. Então, eles criam essa aristocracia baseada em dinheiro e influência, especificamente influência. Eu gosto muito de pensar que, na verdade, Gilded Age é importante, né? A Era de Ouro é importante para você entender Great Gatsby, porque é exatamente isso. Você tem uma classe dominante que é muito rica, muito influente e muito fechada. No seriado é muito claro isso. Existia em Nova York, acho que eles chamavam de McAllister 300, eu acho que era uma coisa assim, que era os 300 de McAllister ou os 400 de McAllister, que o McAllister era esse cara que fez, junto com uma outra mulher, uma outra socialite muito famosa, uma lista das 300, não vou lembrar se era 300 ou 400, vamos fechar em 300. A lista de 300 pessoas que seriam as pessoas que são alguém socialmente falando em Nova York. Eram alguém socialmente falando em Nova York. Se você não estava nessa lista, você não era alguém socialmente falando. Você poderia nem ser rico, realmente, mas você tinha uma coisa chamada influência, porque você, em algum momento da sua vida, veio de uma família rica, você veio de uma família influente, com conexões, e aí, então, você era uma pessoa importante porque você tinha condições de entrar nessa lista. Quando a gente traz isso para 1925, para Great Gatsby, você também tem isso na forma do Tom, que é o marido da Daisy. O Tom, ele é essa galera. Ele é o neto, o bisneto dessa galera, desses 300 do McAllister, sabe? É essa pessoa. Um dia desse eu tava no Reddit, porque, gente, eu sou velha, né? Então eu sou uma pessoa de fórum. Eu tava conversando com um cara sobre o Great Gatsby um dia desse, e eu falando assim, cara, é muito louco, porque tanto Gatsby é rico, quanto Tom é rico, né? A gente não tá falando de ninguém pobre. A pessoa mais paupérrima aqui é o Nick, que é um cara com uma classe média ali, uma capacidade de se sustentar. Aí ele falou uma coisa muito certa. Ele falou assim, é que você esquece que, embora o Gatsby e o Tom tenham muito dinheiro, e muito provavelmente ambos os dinheiros vieram de atividades escusas, o dinheiro do Tom foi lavado de geração em geração, durante décadas e décadas. Então, o Tom, ele tem uma coisa que é o dinheiro limpo por décadas, por gerações, o que gera também contatos e influências, que é algo que o Gatsby não tem. O Gatsby, ele dá várias festas e convida muitas pessoas, porém, primeiro porque ele quer que um dia a Daisy venha numa das festas dele e eles se encontrem, tanto que ele consegue, do palacete dele, ver a luz verde do pier da casa dela, porque entre o West Egg e East Egg tem uma baía separando. E segundo, porque ele tá ali também tentando essa conexão, essa influência, essas ligações que, infelizmente, no caso do Gatsby, como o Gatsby é dinheiro novo, não vai conseguir. A gente conversou sobre isso em Os Leões da Sicília, como a família Florio, mesmo riquíssimos, mesmo tendo metade da Itália comendo na mão deles através de promissória, eles não eram respeitados. Porque eles, para sempre, para essa galera, esse old money, esse dinheiro antigo, eles nada mais seriam do que mercadores. É a mesma coisa que acontece com Jay Gatsby e com Tom Buchanan. Buchanan, no caso, mas eu vou falar Buchanan porque a minha vida inteira eu falei Tom Buchanan, Daisy Buchanan, e é isso. Então, é isso que vai acontecer. A gente também tem aqui as aparências, como é um mundo feito de aparências. Então, você tem o Tom, que é supostamente um marido devotado a Daisy, que é um cara que ele veio de uma faculdade de nome, como ele era um esportista muito famoso, ele é descrito como um cara parrudo, um cara muito, muito forte e tal, mas que ele mantém uma mulher, uma amante num flat em Nova York, e que a Daisy não sabe. E ele não tem o mínimo problema em mostrar essa amante por aí. Ela é esposa do dono do posto de gasolina que fica no caminho dessa região que eles moram,
para Nova York, para Manhattan em específico, e mesmo assim, ele não tem problema nenhum em convidar o Nick, que é primo da Daisy, para conhecê-la, para ir para uma festa, para um regabof que eles estão dando lá no flat que ele alugou para ela e tal. Só que a gente tem aquela situação, né? No momento em que, durante a regabof, ela fala da Daisy de uma maneira jocosa, ele também não tem problema nenhum, o Tom não tem problema nenhum, de pegar e virar um soco na cara dela e quebrar o nariz dela na frente de todo mundo. A gente também tem essa coisa das aparências com o próprio Gatsby. Tudo que o Gatsby tá armando, as festas, né? Ele é descrito como um cara, o palacete que ele tem, ele é descrito como um cara muito, muito bem vestido, mas com um estilo de roupa quase que moderno e tal. Tanto que tem uma hora que o Tom Buchanan fala assim: esse cara não estuda em Oxford. Imagina, ele usa terno rosa. Eu gosto muito dessa fala. Tudo isso, na verdade, são artifícios também, pelo lado do Gatsby. Tanto que os livros dentro da biblioteca do Gatsby, alguns são em branco. Só tem a capa e a lombada. Porque é isso, é um grande cenário, é um grande teatro que o Gatsby está montando para atrair a Daisy. Tudo que ele fez é isso. A diferença básica dele pro Jay é só de onde está vindo o dinheiro e há quanto tempo está vindo. O Tom Buchanan, ele é, mais uma vez, um cara que vem dinheiro de gerações e gerações, e o Gatsby é um cara que foi self-made, né? Foi feito agora. E como é que ele é feito? Ninguém sabe. E é isso que é uma coisa que também traz muita sujeira, entre aspas, para a reputação do Gatsby. É muito extravagante, são umas coisas assim absurdas, e aí as pessoas começam a se questionar: ué, mas de onde vem essa pessoa? Como uma pessoa que tem tanto dinheiro assim? Sabe que uma coisa que me veio agora na cabeça enquanto eu falo? É a galera lá do agro, como é a Virgínia e o Zé Felipe, que são os parentes lá do Leonardo. Não sei se vocês conhecem essa galera. Eles são extremamente ricos. Ninguém sabe exatamente o que eles fazem, porque um é cantor, acho que o Zé Felipe é cantor, mas eu nunca ouvi nenhuma música dele. A Virgínia tem uma empresa chamada We Pink de maquiagem, mas todo mundo fala que a maquiagem é ruim, mas ainda assim vende que nem água, né? Porque de onde veio tanto dinheiro? Eu lembro de um dia desse que eu vi um vídeo dela ganhando de presente dele um colar de uma marca famosíssima, que era um colar de, sei lá, 100 mil, 200 mil reais, assim, um valor inimaginável pro brasileiro médio. Um valor que você compra apartamento para morar. E aí ela colocando, e aí as pessoas comentando embaixo: nossa, mas de onde veio tanto dinheiro se eu não conheço essas pessoas, se eu não sei de onde são? Assim como você tem comentários como: nossa, ela botou esse colar chiquérrimo, vestida com uma roupa que parece que ela comprou no AliExpress, e aí o colar ficou com cara de pobre. Então a gente também tem isso, essa coisa do, pô, provavelmente esse dinheiro aí é escuso porque eu não sei de onde vem e você não consegue ver, né, de onde vem. Então, provavelmente esse Jay Gatsby aí tem tem contrabandista de bebida. Porque só assim para explicar uma pessoa desconhecida, uma pessoa que não tem um nome de família, ser tão rico assim. E você também tem do outro lado, do tipo assim: olha só, que cafona, que festas extravagantes, que gente que cafonice. Ah, novo rico é assim, novo rico quer aparecer. Novo rico usa terno rosa. Não tem como ser de Oxford, usa terno rosa. Vocês estão entendendo para onde eu estou indo? O Gatsby, ele faz tudo que ele faz para atrair a Daisy e ele não percebe que ele nunca vai ser aceito por aquelas pessoas porque ele não é uma delas. E ele, quando está tentando entrar nessa classe social da maneira errada, da maneira que ele nunca vai ser aceito. Para elas, ele só é isso, uma pessoa extravagante, muito rica, que no meio da proibição do consumo de bebida alcoólica dá champanhe a rodo, litros e litros de champanhe nas festas, e as pessoas vão lá para isso, para falar dele, para ver as extravagâncias e sair falando mal bêbadas de champanhe.
Então, é um livro que fala muito sobre isso, que você tem esse contraste, você tem essa reflexão sobre as aparências, principalmente as aparências baseadas no poder aquisitivo, né? E essas reflexões sociais. Primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei muito tocada por ele pela parte do amor do Gatsby para com a Daisy. A Daisy, quase meia hora de episódio, gente, eu já vou chamar a propaganda, mas é só para finalizar esse pensamento. A Daisy, ela é uma personagem que ela é fútil. Ela, do começo ao fim, ela é fútil. Ela é uma personagem rasa, e não é porque ela foi escrita a mal, é porque ela é feita para ser assim. Ela é uma personagem rasa, ela é fútil, ela supostamente amou muito o Gatsby, mas no momento que ele foi embora, ela não teve problema nenhum em se casar com o Tom. Isso acontece com a Ginevra King lá, tá? A menina que o Fitzgerald era apaixonadíssimo. Ela não tem problema nenhum, quando o pai dela nega ela se casar com o Fitzgerald, em casar com um cara bem rico, que era do Centro-Oeste, né? Norte-americano. Assim como o Tom Buchanan é. Ela tem uma fala, que ela tem uma filha com o Tom, e ela tem uma fala muito louca, né? Ela fala assim, que logo no começo ela diz, eu espero muito que a minha filha seja uma tolinha, uma linda tolinha, porque é a melhor coisa para uma mulher ser assim, uma linda tolinha. E ela é essa construção da mulher frágil, delicada, um pouquinho burra, que precisa muito do homem, porque sem o homem ela não consegue nem abrir um pote. Ela é isso. E isso seduz muito, tanto Tom, que é um cara que representa valores retrógrados, quanto Gatsby, que é um cara que, nesse caso, vai olhar para ela e ver uma idealização que não é real. Porque a gente está falando de um cara que se apaixonou numa adolescência por essa menina, sofreu um pouco de abavançou da vida. No segunda parte eu vou contar mais ou menos como ele conseguiu o dinheiro dele. Sofreu um pouco de abavançou na vida e durante esse sofrimento todo, ele foi se apegando à ideia do amor dela por ele e dele por ela. Que é um amor que, em contraste, lembra dos contrastes? Em contraste a todo o sofrimento que ele passa durante a guerra, depois para se fazer na vida, aquele amor acaba sendo idealizado. Aquele amor é o prazer, é o céu, é a vitória, é o sucesso. Só que aí, quando ele reencontra a Daisy, um homem feito, e ela é uma mulher feita, talvez ele perceba, vamos ver na segunda parte desse episódio, que ela não é exatamente quem ele se lembrava que ela era. Ou, se ela era, ela talvez não seja mais. E aqui, se você não quiser mais saber como termina esse livro, porque eu vou precisar ir até o final, já que dessa segunda leitura, a segunda parte desse livro foi o que me tocou muito mais, diferente da primeira leitura, eu peço que você não continue, tá? Porque aí eu vou ter que falar sobre como é que ele termina. Vou chamar os patrocinadores e a gente volta já. Recado do patrocinador aqui. Já já o episódio continua. Mas antes, quero agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Para nos ajudar, é simples. Compartilhe esse episódio com seus amigos e assina a nossa newsletter. O link está na descrição do episódio. Obrigada. Pois muito que bem. Continuando aqui sobre o Grande Gatsby, agora a gente vai entrar numa aquarela maior sobre o desenvolvimento desses personagens quanto ao resto do livro, né? E vai acontecer o seguinte, uma coisa que eu acabei não citando. O Nick, ele meio que se apaixonou por uma menina chamada Geordie, que ela é também baseada numa figura histórica e ela é uma grande campeã de golfe. E ela, né, é uma mulher riquíssima também, old money, amiga dos Buchanan, que não, mais uma vez não é Buchanan, mas vamos chamar de Buchanan. É uma mulher que dirige seu próprio automóvel, que anda por aí pelos Estados Unidos sozinha, porque ela é uma mulher independente, algo que o dinheiro dá, né? Um dia desse eu estava falando isso pro meu amigo, eu falei assim, amigo, o dinheiro, acima de tudo, dá liberdade, porque o dinheiro dá escolha. E é exatamente isso que a gente tem aqui nesse livro, e especificamente com esse personagem. A Geordie, ela é uma mulher que tem muita liberdade porque ela tem muito dinheiro, ela consegue pagar. E aí tem uma situação, enquanto essa personagem, que eu acho muito interessante para a gente ilustrar
o que o Fitzgerald traz com esses personagens. Tem uma hora que ela dirige mal pra cacete. Ela dirige muito mal, ela não quer saber, sabe? Ela é uma puta barbeira no trânsito e tal. E aí tem uma hora que o Nick fala assim, cara, você dirige muito mal. Você vai um dia matar alguém ou se matar. E ela fala assim, não, mas não é minha responsabilidade ser boa no trânsito. Se eu sou ruim, é responsabilidade do outro não bater em mim. E por que eu acho isso muito emblemático? Durante o final do livro, a gente tem uma situação que acontece especificamente com o Jake Gatsby, que gera um posicionamento de todos os personagens. E especificamente, tô falando muito especificamente, né, galera? Eu sei, vou parar. E para a Daisy e para o Tom, o que acontece com Gatsby é quase a mesma coisa. É um reflexo do que a Georgie tá falando, assim. Cara, honestamente, não tem nada a ver comigo. Eu não sou culpado de nada. As pessoas que precisam aprender a se virar. E é esse comportamento que o Fitzgerald vai denunciar com esse livro. Esse comportamento dessa galera rica pra cacete. Dessa galera que tem influência, dessa galera aristocrática, sabe? E, gente, não é muito diferente do que a gente tem aqui. Por quê? Gente, eu não tô defendendo Virgínia, tá? Pelo amor de Deus, Deus me livre de defender agro. Mas por que as pessoas na internet odeiam tanto a Virgínia, falam tanto mal da Virgínia, mas não falam tão mal como, por exemplo, do Bruno de Luca, que é de uma família antiga, uma família com muito dinheiro, que também teve posicionamentos na mídia, que a mídia denunciou, principalmente em termos do relacionamento dele com o Kaique Brito e a situação que teve lá do atropelamento, mas que sumiu e ninguém mais fala sobre isso. Por que será? Porque um vem de uma família mais antiga, com mais influência, e a outra é uma nova rica, feita do nada? Ah, mas ela não é uma nova rica. Não, ela é uma nova rica. Ela ficou rica através do casamento. E o marido dela é filho de um cara que há 20, 30 anos atrás não plantava tomate. Então são novos ricos. Entende o que eu quero dizer? A impunidade das classes sociais dominantes, da aristocracia social americana, não só norte-americana, americana, ela é, em cima de tudo, garantida pela sua influência, pelo seu dinheiro. E aí entra também essa coisa do dinheiro ser um dinheiro mais antigo, onde você tem conexões mais fortes, e o dinheiro mais novo, onde você tem, talvez, ao invés de conexões, o julgamento das outras pessoas de classes sociais, talvez até um pouquinho mais baixas do que a sua, porque quem você pensa que é para ter algo que eu não tenho, já que eu e você viemos do mesmo lugar? Isso a gente precisa se questionar muito, porque exatamente esse é o grande questionamento que o Fitzgerald faz com esse livro. A diferença, que é o que o cara falou lá pra mim no Reddit, a diferença entre o Tom e o Gatsby é apenas uma. O Tom lavou mais o dinheiro dele durante as gerações. O Gatsby, na verdade, quando sai do exército, ele vai trabalhar para um cara, esse cara acaba falecendo e deixando boa parte da herança dele para o Gatsby. Esse cara era milionário, mas por causa de um golpe, o Gatsby fica só com $25 mil, o que pra época era muito dinheiro, mas ainda assim não era nada perto dos milhões que o cara tinha. E é com esse dinheiro que o Gatsby começa, então, não fica muito claro, mas uma suposta operação escusa de contrabando de várias coisas. E é quando ele começa, então, a ganhar tanto dinheiro assim. Lembra da amante do Tom, que eu comentei com vocês? Existe uma situação trágica na história em que, durante uma viagem de todos eles, de Long Island para Manhattan, acaba que o Gatsby e o Tom entram em conflito na frente da Daisy. Meio que o Gatsby fala assim, ela me ama, ela não ama você, porque a Daisy meio que começa, então, a sair com o Gatsby escondido do marido, dando doce pra criança, né? Porque o cara já era um cara apaixonado, que romantizava ela, idealizava ela, e ela vai dar, então, corda pra isso. Se ela gosta dele ou não, não fica claro. Eu tenho as minhas conclusões, eu acho que Daisy só gosta dela. Daisy só gosta de Daisy. Daisy não gosta nem de Tom, é só de Daisy. E ela dá corda pra ele, pra massagear seu ego. Acaba que, durante essa viagem pra Manhattan,
o Gatsby joga isso na cara do Tom, ela nunca te amou, ela só ama a mim, eu quero que ela se separe de você porque a gente vai ficar junto. O Tom tem um ataque, joga na cara do Gatsby que ele é contrabandista, e no meio de tudo isso, a Daisy, ridícula, tem um surto e eles resolvem todo mundo ir embora. O Gatsby, ele tem um carro amarelo muito, muito... cheguei. Quando eles estão indo para Manhattan, eles trocam de carro. Então, quem vai no carro amarelo é o Tom, o Nick e a Jordy. E quem tá no cupê do Tom é o Gatsby e a Daisy. Por que isso é importante? Essa informação é importante. Porque lembra que eu falei que a amante do Tom, ela é esposa do dono do posto de gasolina que fica no meio do caminho? Eles passam por esse posto de gasolina e o cara vê o carro e ele acha que o carro é do Tom, o marido da menina. Acha que o carro é do Tom e fala assim, não, eu tô indo embora, eu preciso vender umas coisas porque eu quero ir embora, eu vou levar minha esposa comigo. E o Tom fica na dele, porque, mais uma vez, aquela mulher, por mais que fosse amante dele, era só mais uma mulher. Quando tem toda essa confusão que eles voltam, a Daisy volta com o Gatsby no carro do Gatsby, que é esse carro amarelo. Eles estão passando a alta velocidade, que no livro, engraçado, não é um livro, é 60 km por hora. A alta velocidade na frente do posto. Essa menina tá tendo uma discussão com o marido, porque ela não quer ir embora, e ela sai correndo, ela vê o carro, como ela acha que o carro era do Tom, ela sai correndo e se joga na frente do carro para o carro parar. Só que quem estava dirigindo era a Daisy. E o carro não era do Tom, era do Gatsby. E essa mulher é atropelada. Ela não é atropelada, ela é cortada no meio. E, inclusive com descrição. O impacto é tão grande que arranca o peito dela do corpo. É um negócio nesse nível. E aí, como a priori o dono do posto e marido da morta agora achava que esse carro era do Tom, ele vai na casa do Tom com uma arma. E o Tom fala assim, não, mano, esse carro não é meu. Eu troquei, naquele dia que você viu, eu troquei com o Gatsby. Foi ele que atropelou a tua esposa. E, na verdade, não. Quem atropelou a esposa dele foi a Daisy. Não fica claro na história, no livro, se a Daisy fez ou não de propósito. A Daisy sabe, sim, que o Tom era infiel a ela. A Daisy sabe. Mas não fica claro se ela sabia que era essa mulher específico. Não fica claro se existe um outro carro no meio desse acidente, desse quase acidente, né? Porque ela quase vai bater, ela tenta tirar o carro da frente da mulher, vê que tá vindo outro carro, volta e acerta a mulher. Não fica muito claro se foi proposital ou não. Eu não acho que tenha sido proposital, mas ao mesmo tempo eu não acho que a Daisy tenha se sentido mal por isso acontecer. O Gatsby fica péssimo, arrasado. Ele acha que o Tom vai bater na Daisy, ele fica fazendo plantão na porta da casa deles. E quando o Nick entra na casa para ver como a Daisy tá, a Daisy e o Tom estão conversando, estão fazendo as pazes. Eles resolvem sair, voltar, fazer uma viagem para o Centro-Oeste, que é as raízes deles. E aí, em compensação, quando o dono do posto vai atrás do Tom e fala assim, pô, você matou minha mulher, porque quem matou minha mulher foi uma pessoa que estava dirigindo um carro amarelo. E ele fala assim, não, foi o Gatsby. O que o cara faz? Vai até o palacete do Gatsby, que tá na piscina, e taca um tiro na cabeça do Gatsby. E depois se mata. E aí, o que acontece? Lembra da George falando, não, eu não tenho que ter cuidado, as pessoas que têm que ter cuidado. É esse pensamento que faz a Daisy e o Tom arrumarem as malas, irem embora, fazer uma viagem para descansar e deixando atrás 3 homicídios. 3 pessoas mortas. A amante, o marido da amante e o Gatsby. E quem fica aqui para cuidar de tudo é o único amigo que o Gatsby tinha, que vai ser o Nick. Que é um cara que ele nem conheceu há muito tempo. O Nick sai, então, ligando para todo mundo, porque, lembra, festas gigantescas. Ninguém vai no funeral do Gatsby. Ninguém. Os sócios do Gatsby não vão no funeral do Gatsby. Porque eles não eram amigos, eles eram sócios de contrabando. Quem vai no funeral do Gatsby além do Nick? O pai, que aparece, um homem muito humilde, de origem muito pobre,
que no final nem se chama Gatsby, se chama Gats, e a gente descobre que o Gatsby mudou o nome dele, e um cara que ia nas festas do Gatsby e ficava na biblioteca, que ele ficava apaixonado pelos livros. E lembrando que livros que nem todos eram reais, alguns eram só capa e lombada. São essas 3 pessoas, o passado do Gatsby, o presente do Gatsby e as aparências do Gatsby. São esses 3 fantasmas que acompanham seu funeral. Um tempo depois, Daisy e Tom voltam como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido. Quando o Nick reencontra o Tom, ele não reencontra a Daisy, ele reencontra o Tom. Se não me engano, andando pela Madison Avenue, ele simplesmente, o Tom fala assim, mas ele foi na minha casa, eu falei pra ele que era o cara do Gatsby, porque a gente sabe, né, ele tava com uma arma, sei lá o que ele podia fazer comigo. Foda-se a vida dos outros. E o Nick fala, né, eu não consigo nem ficar aborrecido com o cara, porque o cara, ele realmente não tem um pingo de noção das consequências dos seus atos. E é quando o Nick resolve que a parte leste dos Estados Unidos, que seria então o estado de Nova York, não é para ele, e ele resolve voltar para o centro-oeste norte-americano. E acaba o livro. Esse livro é incrível, o final dele me pegou muito agora, mais do que a primeira vez, mais uma vez. O que me pegou muitíssimo foi esse amor idealizado, esse amor romântico do Gatsby. Mas também, gente, 12, 13 anos muda muito a cabeça da pessoa, né? Então, continua sendo meu livro favorito. Eu acho que esse livro é uma obra-prima. Esse livro é uma obra-prima. Tudo que ele traz, as dualidades, os contrastes, as aparências, as denúncias, as conexões com os dias de hoje, principalmente quando você tem as aparências que existem nas redes sociais. Tudo isso conversa muito com o Grant Gatsby. Digo até que o Grant Gatsby em 2024 é tão atual quanto era em 1925. Aliás, acabou de sair o musical do Grant Gatsby na Broadway. A gente estava lá, né, eu e a minha amiga. Mas como estava em preview, os musicais em preview, eles não têm todos os dias. A Broadway, ela funciona de terça a domingo e de quinta a domingo você tem 2 apresentações por dia. Quando você está em preview, quando o espetáculo está em preview, que ele não estreou realmente, preview eles ainda fazem algumas modificações, né? Dependendo de como o espectador reaja ao que eles estão apresentando. Eles fazem umas apresentações, umas modificaçõezinhas para apresentar, quando estrear, o melhor espetáculo possível. E aí, quando você está em preview, você não tem todos os dias, você não tem todos os horários de todas as sessões. Então, como eu e a minha amiga, a gente ia ficar realmente para assistir musical sexta, sábado e domingo, né, que foi 29, 30 e 31, a gente não conseguiu encaixar o Grant Gatsby nessa lista. Mas tá aí, é uma história tão real, tão tangível em 2024, que mais uma vez ganhou uma adaptação aí. É isso, senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado deste episódio. O livro é pequeno, mas o episódio foi gigantesco, porque eu acho que é um livro muito rico, que eu acho que merece uma leitura. É uma leitura muito fluida. Embora tenha sido escrito na década de 20, não tem uma linguagem difícil de compreensão. É o tipo de livro que acho que todo mundo devia ler, e eu muito recomendo para vocês. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, agregadores pagos, agregadores públicos. Todos eles têm um botãozinho de compartilhamento que você pode compartilhar nas suas redes sociais esse episódio, ou mandar para pessoas via Instagram, via WhatsApp. Estamos aqui todas as segundas-feiras, às 17 horas, com episódios novos. Estamos na última quinta-feira do mês com um episódio extra e uma newsletter onde você vai saber tudo que a gente vai conversar no mês seguinte, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.